cenário na política mundial, na política em todos os países, há um cenário muito complicado, espiritualmente falando. Por quê? Existem ainda muitos espíritos trevosos no planeta Terra, ao contrário do que muita gente pensa. Eles não foram todos retirados do planeta, muito pelo contrário, tem muitos aqui ainda. E eles, qual é o serviço deles? Uma parte quer atrasar o progresso da humanidade a qualquer custo, querem dominar o planeta inteiro. Eles querem dominar o mundo e governar o planeta. Mas existe uma outra parte que quer explodir o planeta, quer acabar com a vida no planeta, porque eles não gostam daqui do planeta Terra, eles estão presos aqui há muito tempo, há muitos milênios. E eles querem ir embora do planeta, eles querem voar pelo universo, pelo cosmos, e voltar para o seu planeta de origem. Esses espíritos nem têm mais condições de voltar para o seu planeta de origem, porque a humanidade que está lá já evoluiu, então eles não têm frequência para entrar lá. Muitos desses planetas nem maldade existe mais, já são planetas que já estão vivendo em regeneração, já estão vivendo em fraternidade, amor e paz. Se eles pensam que destruindo o planeta eles estão livres, muito pelo contrário. É um pensamento logo vindo de espíritos tão inteligentes, é um pensamento burro, porque se eles explodissem o planeta, os espíritos do governo oculto do mundo, os administradores solares, os administradores planetários, os capturariam e eles seriam relocados em outros mundos primitivos no universo, muito mais primitivos do que o planeta Terra. Então, se eles não gostam da Terra, eles iriam ser colocados em planetas ainda piores do que a Terra, ainda mais atrasados do que a Terra, eles iam odiar mais ainda. Então, qual é a solução? A solução seria eles se arrepender e evoluir, melhorar, desistir de toda a maldade que eles querem fazer e vir para a luz. Para começando entregando todos os seus segredos para os guardiões planetários, todos os seus segredos, desfazendo as obsessões que eles fizeram em muita gente, inclusive políticos, ajudar os guardiões nas reurbanizações extrafísicas, ajudar os guardiões, para diminuir um pouco desses karmas, tentar fazer o bem, se redimir, seria a melhor opção, porque isso, com certeza, vai ser levado em muita consideração quando eles forem deportados do planeta Terra, porque nós não vamos iludi-los, não tem mais condição deles ficarem aqui. Pelo tempo que eles já estão na maldade, já se esgotaram todas as chances de encarnação no planeta Terra. O que faz os políticos entrarem em sintonia com espíritos perversos, especialistas das sombras, especialistas das trevas, magos das trevas, soldados dos magos das trevas e outros tipos de espíritos muito perversos que existem? É só eles terem identidade de interesses, afinidade, sintonia. Exemplo, é só os políticos serem orgulhosos, egoístas, pensarem só em si mesmos, arrogantes, gananciosos, mentirosos, corruptos, ter sede de dominar, sedentos de poder, de domínio. Também entra a visão ditatorial de governo disfarçado de democracia. Tudo isso, basta uma dessa que eu falei aqui, para entrar em sintonia com espíritos desencarnados extremamente inteligentes,
extremamente estrategistas, cientistas políticos desencarnados, cientistas políticos especialistas em marketing político, ou seja, especialistas em falar coisas que todo mundo vai acreditar, falar mentiras que todo mundo vai acreditar, e eles vão orientar esses políticos sem eles saberem. Eles não vão só inspirar, eles não vão só intuir. A coisa vai muito além disso. Com certeza, esses políticos, se entrarem em afinidade com esses espíritos, eles serão desdobrados e levados em desdobramento até o reduto desses espíritos desencarnados, e lá eles receberão todas as orientações de tudo que eles têm que fazer no posto político qual eles estão. Eles vão orientar tudo. Tudo. Quais são as orientações? São muitas. São muitas. Os espíritos das trevas orientam esses políticos desdobrados. Para aqueles que não sabem o que é desdobramento, um espírito trevoso aplica um passe magnético no córtex cerebral e outro na base da coluna, quando o político vai dormir, e tira o espírito dele do corpo. O corpo fica em casa dormindo, ele tira o espírito e leva o espírito do político lá no reduto das trevas para que eles possam orientá-lo. Quando ele voltar para o corpo, tudo que ele foi orientado lá embaixo, ele vai seguir aqui no plano físico. Ele não vai lembrar que esteve lá sendo orientado, mas todas as orientações que foram dadas lá, ele vai seguir direitinho, porque as orientações que foram dadas lá estão em afinidade com os interesses, os próprios interesses dele. Então eles só vão aperfeiçoar, vão dar um empurrãozinho, vão ajudá-lo a atuar melhor aqui no plano físico, para que o trabalho seja ainda mais eficiente. Mesmo que o político seja muito inteligente, tenha muitos conhecimentos, seja um cientista político, ele vai ficar melhor ainda. Ele mesmo vai falar: nossa, não sei como eu tirei essa ideia, não sei como eu tive essa ideia, foi tudo incutido lá pelos trevosos. E outra, quanto mais instruído é o político, quanto mais conhecimento ele tiver, quanto mais persuasivo ele for, quanto mais talento ele tiver na política, melhor. Quanto mais instruído ele for, melhor. Porque isso é um embasamento grande. Assim, os espíritos das trevas terão conteúdo no arcabouço mental do político para usá-lo como um instrumento muito mais eficiente do que um político que não tem tanto talento, não tem tanto conhecimento. Então, quanto mais conhecimento, melhor. Eles fazem isso com os religiosos corruptos e contrários às leis divinas. Quanto mais conhecimento, melhor. Então, quando os políticos que estiverem em sintonia com os trevosos desdobrarem para lá para receber orientações, eles vão orientar coisas do tipo, mais ou menos assim, esse tipo de orientação. Vocês vão distorcer, deturpar todos os ensinamentos de Jesus. Sim, porque tem político que fala de Jesus, fala do Cristo, fala dos ensinamentos dele, para adquirir eleitos, para adquirir eleitores. Para adquirir eleitores. Então, eles dizem assim: nós não vamos lutar contra o que Jesus ensinou, porque nós já percebemos que lutar contra o que Jesus ensinou não dá certo, a gente se dá mal. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos distorcer o que Jesus ensinou, deturpar o que Jesus ensinou, de uma forma que as pessoas não vão perceber, e vocês vão ensinar o que Jesus ensinou de uma forma deturpada. Tudo para atrasar o progresso da humanidade. Porque muitos desses políticos são detentores de um grande magnetismo, um grande poder de convencimento e persuasão, e muita gente segue o que eles orientam, como se estivessem sendo hipnotizados por eles.
Tem muito político que tem muito magnetismo. E muitos desses políticos que são instrumentos das trevas, que não são todos, mas são muitos, isso é no planeta inteiro, tá? Estou falando de todos os países. Muitos desses políticos, eles já vêm reencarnando como políticos. Eles já têm experiência nisso. Eles já têm experiência nisso, já há muitas encarnações. Então eles já são bem adestrados, já têm bastante conhecimento e eles já são instrumentos das trevas há muitas vidas. Essa não é a primeira vida. Eles já vêm sendo instrumento dos espíritos das trevas há muitas encarnações. Então eles já são velhos conhecidos desses espíritos trevosos, que muitos desses espíritos trevosos estão sem reencarnar há séculos ou milênios e estão acompanhando esses políticos encarnação após encarnação e os manipulando. Se os políticos acham que eles é que são os manipuladores, eles é que comandam, não. Quem comanda são esses espíritos. Os políticos que estão em afinidade com eles são manipulados, sem saber que são, com uma falsa impressão de que são donos de si mesmos. Não percebem a obsessão. E muitos, se você falar, não acreditam, mas é a realidade. Porque de ordinário são os espíritos que vos dirigem. Então, cada um tem o orientador espiritual que merece, que se afiniza. Cada um tem um mentor que merece e que se afiniza. Esses espíritos especialistas das sombras não se preocupam com qualquer um. Eles gostam de presidentes, governadores, senadores. Eles gostam muito desses. Os outros também. Também existem obsessores para os outros. Mas os que têm uma patente mais alta são mais visados por eles. Chefes de nações, chefes de Estado. Então, as orientações são as seguintes que eu fiquei de falar. Quais são as orientações? Mintam sempre. O povo gosta de ouvir mentira. Mintam sempre. Mesmo que descubram as suas falcatruas, mesmo que descubram as suas corrupções, neguem até o fim. Neguem sempre. Se vocês falarem a verdade, aí vocês vão perder. Assim os espíritos das trevas os orientam. Se vocês tiveram uma infância pobre, os espíritos das trevas falam assim para os políticos desdobrados. Se vocês tiveram uma infância pobre, vocês sempre citem essa infância pobre. Porque as pessoas, em sua maioria, dependendo do país, em sua maioria são pobres, passaram por dificuldades e passam por dificuldades. Então, quando você fala o quanto você foi pobre, o quanto você sofreu, do emprego simples que você tinha antes de ser político, se você falar tudo isso, eles vão se sensibilizar, eles vão se identificar com você. Então, eles vão simpatizar com você e vão votar em você, vão te apoiar. E façam com que as pessoas tenham a visão de que os ricos são ruins, de que nascer rico é ruim, de que ser rico é algo muito ruim. Coloquem isso na cabeça das pessoas. Espera aí, gente, nem toda pessoa que é rica é ruim. Nem toda pessoa que é rica é mau caráter. Não é assim que funciona. Mau caratismo tem em todas as classes sociais. Mas eles fazem isso. Eles fazem isso. Eles dizem assim: dê migalhas para eles, sempre migalhas, prometendo sempre mais, mas nunca cumpre com o que está prometendo. Fique dando sempre migalhas e prometendo sempre. E quando eles cobrarem muito, quando eles cobrarem demais, quando eles cobrarem muito, você dá mais uma migalhinha e cala a boca deles. Eles vão ficar felizes com aquela migalha.
Ou então vocês aumentam um pouquinho mais a migalha para eles ficarem mais calados e mais felizes ainda, eles já comemoram e esquecem tudo e vocês continuam dando migalhas para eles, para sempre, eternamente. Esse é o tipo de orientação que eles dão. Se você teve um passado criminoso, os trevosos falam assim para eles, se alguns de vocês tiveram um passado criminoso, quando vocês eram jovens, se vocês já foram presos por crimes cometidos, crimes mesmo, vocês dizem assim, dizem que vocês foram presos lutando pela democracia, lutando pela justiça social. Não digam o porquê vocês foram presos, mesmo que eles falem qual foi o motivo da prisão. Vocês vão negar sempre. Mesmo que eles venham com provas do motivo da sua prisão, vocês dizem que aquilo ali é um engano, que aquilo ali foi uma trama contra vocês, que vocês estavam lutando, na verdade, pela democracia e por toda a justiça social. Sabe a história dos super-heróis? Os super-heróis, em geral, em grande maioria, eles sempre passam por grandes dificuldades e depois viram heróis, não é? O Batman perdeu o pai e a mãe, passou um dobrado, apesar de ser rico, depois virou um herói. O super-homem perdeu o planeta dele explodiu e ele caiu na Terra. Teve uma vida bem simples, numa fazenda, e depois vira um grande repórter e um super-herói, e vence na vida. E assim vai. Então, vocês vão agir da mesma forma, vão mostrar o quanto vocês foram vítimas da sociedade, foram pobres, e depois vocês conseguiram estar onde vocês estão, e vocês agora vão lutar pelos pobres, lutar pelos oprimidos, por aqueles que sofrem, porque esses são a maioria, é de onde virão os votos. Assim, os espíritos trevosos orientam esses políticos que estão em afinidade com eles, os orientam em desdobramento. Ensinam tudo como eles têm que agir. Se vocês tiverem que chorar, chorem de frente para a câmera, finjam um choro, atuem muito bem atuado, chorem para mobilizá-los de forma emocional, porque eles são emocionais. É fácil de manipulá-los, de enganá-los. Esse é o tipo de orientação que esses políticos recebem por magos negros, especialistas das sombras, que são os seus donos. Eles dizem, assim esses espíritos dizem, nós somos os donos das suas almas, nós somos os donos das suas vidas, nós mandamos em vocês. Há alguns poucos anos atrás, não tem muito tempo, em média há uns 10 anos atrás, mais ou menos isso, muitos desses políticos antigos que foram maus e já são dominados por esses espíritos há muito tempo, eles foram desdobrados, eles estão reencarnados, todos na América do Sul, nos países da América do Sul. Esses políticos hoje são adolescentes. Esses ex-políticos de outras vidas reencarnados são adolescentes. Há uns 10 anos atrás eles tinham 1 ano, 2 anos de idade, 3 anos de idade. E mais ou menos uns 150 desses espíritos, mais ou menos isso, 140, 150, foram todos desdobrados por espíritos das sombras enquanto dormiam e foram todos levados para o reduto das sombras para ter um encontro com muitos magos negros que os orientariam.
E eles foram desdobrados, eles eram crianças, tinham 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade, mas muita gente vai pensar, com a visão religiosa que muita gente tem, vai pensar assim, nossa, mas são só crianças, os espíritos da luz não vão deixar esses espíritos trevosos desdobrar essas crianças. Essa é a visão totalmente terrena, infantil e romântica de espiritualidade. O corpo não é nada. O espírito que habita o corpo é tudo. O espírito que anima o corpo físico é tudo. O corpo não é nada. O corpo é só uma máscara, uma veste. Eles foram desdobrados, sim, bebezinhos, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, sim, por espíritos perversos, espíritos desencarnados das sombras, para orientá-los já desde criança, porque os espíritos das trevas sabem quem são os espíritos deles. Eles sabem identificar os espíritos. Foram desdobrados, sim, porque eles já são propriedade desses espíritos perversos há muitas vidas. Então o corpo físico criancinha não quer dizer nada. Tira essa visão romântica e religiosa de espiritualidade, porque as coisas não funcionam desse jeito. Essa é uma visão que as pessoas têm, religiosa, foi o que a religião colocou na cabeça de vocês, crenças que é bem difícil de tirar, porque já vem desde o avô, do bisavô, da mãe, do avô, da mãe, do bisavô, e para tirar é um caso seríssimo, que já está bem enraizado na mente de todo mundo, e é isso que os trevosos adoram. E nós estamos aqui para tirar essa visão da cabeça das pessoas que ainda têm essa visão, e é isso que faz com que eles fiquem muito furiosos comigo. Porque eles não querem isso. Eles querem que vocês fiquem na ignorância, porque fica mais fácil de dominar e manipular. Se vocês souberem a verdade, se vocês adquirirem conhecimento, aí fica mais difícil para eles dominarem vocês. E eles não querem isso. Quer ver uma orientação que esses trevosos dão para esses políticos? Não orientem as pessoas à leitura, à boa leitura. Boa leitura. Porque estudo, conhecimento é poder. Conhecimento tira da ignorância. E se essas pessoas forem instruídas, vai ficar difícil da gente dominá-los. Com conhecimento fica mais difícil. Por isso que quando vem um conhecimento, por exemplo, da doutrina espírita para muita gente que mostra como as coisas funcionam, o que esses trevosos fazem? Eles aproveitam que a pessoa tem uma outra religião diferente para dizer que aquilo é coisa do diabo e as pessoas não aprenderem o que está ali. Porque o que está ali está ensinando como verdadeiramente as coisas funcionam. E os livros psicografados de muitos médiuns que mostram como os espíritos das sombras agem, psicografias de médiuns sérios, que mostra como os espíritos das sombras agem, quando as pessoas tentam falar, lê esse livro aqui, cara, aqui está mostrando como é a realidade extrafísica, como as coisas funcionam de verdade. Os espíritos das sombras já intuem, inspiram as pessoas, essas próprias pessoas, para não vou colocar a mão nisso porque isso é coisa do diabo, isso é coisa do demônio, ou então vão dizer assim, não vou colocar a mão nessa psicografia porque eu só aceito a psicografia do Chico Xavier, só aceito a psicografia do Divaldo Franco. Esse médium eu não aceito, esse é um pseudo-médium. Isso aí é coisa da cabeça dele, é maluquice da cabeça dele. E aí fica sem ter a informação que não é a maluquice da cabeça do médium. Foi trazido pela espiritualidade, sim. Então os espíritos das sombras, eles inspiram você a não aceitar aquilo para que você não saiba como as coisas funcionam. É assim que acontece. E aí você perde a oportunidade de aprender mais. Porque você não teve discernimento. Às vezes você nem tem afinidade com o espírito das sombras, mas ele está te inspirando, te intuindo. Qualquer espírito pode te intuir, te inspirar, seja da luz ou seja das sombras. Você segue se você quiser. E nesse caso muita gente segue, mesmo sendo gente boa. Não teve discernimento. Não teve o espírito de pesquisa que Kardec tanto ensinou. O espírito de pesquisa, de analisar tudo, de estudar tudo, estar aberto a tudo, para aprender, mesmo que você não aceite.
vai lá ver como é que é o negócio, vai lá estudar, mas estude de coração aberto, não de coração fechado, já estudando, não aceitando. Que também isso pode ser uma inspiração das trevas. Eu estou estudando então, eu estudei, mas você já foi estudar não aceitando nada do que está lá. Então o que adianta? Você vai ler, mas você não vai aceitar nada. Você já leu de má vontade, de coração fechado. Dá meio que no mesmo, né? E quando você estiver lendo, o Espírito das Sombras, sabe o que ele vai ficar colocando na sua cabeça quando você estiver lendo o livro psicografado daquele médium que você não aceita? Sabe o que o Espírito das Sombras vai ficar colocando na sua cabeça? Tá vendo? Isso aí é tudo mentira. Isso aí é fantasia da cabeça desse médium. Ele é um pseudo-médium, ou então é um espírito pseudo-sábio que psicografou aí com ele. Tá vendo? Isso tudo é mentira, isso tudo não existe, isso é uma loucura. Isso são fantasias, são falácias espirituais, são utopias. Vão ficar colocando isso na sua cabeça quando você ler. Porque quando você está lendo, eles também vêm na sua mente, para você não aceitar o que está escrito ali. É assim que funciona. Abre a mente. Expande, tenha discernimento, entenda como as coisas funcionam. Os espíritos vos dirigem mais do que você possa imaginar. Todos estão sujeitos a captar todas as intuições e inspirações dos espíritos. Não precisa ter uma mediunidade extremamente ostensiva para isso. Qualquer um é inspirado e intuído pelos espíritos, todos. Todos são intuídos e inspirados. Todos. Então, esses espíritos desdobram esses políticos e orientam em tudo isso. Façam com que eles não leiam as coisas que verdadeiramente devem ser lidas. Músicas. Façam com que eles ouçam músicas que não acrescentam em nada, de baixa frequência, que tem várias por aí. As músicas boas mesmo, eles não vão ouvir. Para que as pessoas fiquem totalmente boçalizadas e com seus cérebros fritos. Sem conhecimento, não estudem nada, fiquem vendo coisas na internet que não acrescentem nada, só ficam vendo coisas sexuais na internet, exageradamente sexuais o tempo inteiro, e outros tipos de situações na internet que não acrescentem nada, que não te dá cultura nenhuma, não te expande a consciência, não faz você evoluir espiritualmente. Essas são as orientações dos trevosos. Uma humanidade totalmente alienada. Eles querem uma humanidade alienada, sem conhecimento nenhum, sem estudo, sem evolução espiritual. E aí a humanidade não progride, não cresce. Eles começam isso muito pelas crianças, pelos adolescentes, pré-adolescentes, já começa cedo, para isso se perpetuar por muito tempo, a vida toda, se possível. E aí a vida toda passa e a pessoa não cresceu, não evoluiu. Essa é a orientação desses espíritos perversos. Orientam esses políticos a dar escola de graça, sim, mas com um estudo muito fraco. Eles dão escola de graça, mas com um estudo extremamente fraco. Onde o estudo forte, um estudo bom, você só vai encontrar em escolas particulares que são caras. Então eles dão escolas de graça, mas com um estudo totalmente fraco. Quando o adolescente sai da escola, ele está com um estudo completamente fraco, está um semi-analfabeto, não aprendeu quase nada. Matérias de faculdade que não acrescentam em nada. Você faz uma faculdade de Direito, uma faculdade de Medicina, ou uma faculdade de Engenharia, onde está carregado de matérias, várias matérias, que não vão te auxiliar em nada, que não vão acrescentar em nada na sua profissão. Matérias que enchem linguiça, quando na verdade o que deveria mesmo estudar existe? Existe. Mas a faculdade poderia durar menos tempo se tirasse aquelas matérias que não servem para nada. Assim como na escola, existem matérias que não servem para nada, que você não usa para nada depois que você se forma na escola. Matérias que não servem para nada. Isso existe até os dias de hoje. E aí, cadê a evolução? Cadê o conhecimento? Não tem. Tudo isso é obra de espíritos das sombras, para que vocês não estudem os verdadeiros conhecimentos. Vamos voltar lá no desdobramento dos 140, 150 espíritos.
encarnados. Antigos políticos de outras vidas, reencarnados agora na época atual. Eles tinham 1 ano, 2 anos, 3 anos, todos crianças, como eu disse. Quando eles foram desdobrados para o reduto das sombras, sabe como é que eles apareceram lá? Com a aparência da encarnação atual, como criancinhas. Como crianças. Para receber orientações. E alguns, um ou outro, quando chegaram lá com a aparência de crianças, sabe o que aconteceu? Eles se transfiguraram perispiriticamente, se metamorfosearam com a imagem perispirítica da encarnação anterior. Alguns mais experientes. Chegou lá como uma criancinha de agora, um outro corpo, com a aparência da criancinha de agora, e automaticamente já se mostraram na aparência perispirítica adulta da encarnação anterior, para receber as orientações dos espíritos perversos. Tinham muitos lá. Como eu disse, mais de 100. Alguns dos que estavam lá desdobrados, que estão reencarnados, estão todos aqui na América do Sul. Alguns dos que estavam lá desdobrados estavam Lenin, Stalin, Mussolini, Rosa Luxemburgo e outros, já sendo orientados desde 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, sendo desdobrados pelos espíritos das sombras, sendo hipnotizados, magnetizados o tempo todo. E todas essas orientações vão eclodir no momento certo. Eles vão crescer, já vão ter vontade de ser políticos desde novos, já vão correr atrás disso, ou vão acontecer situações na vida deles que vão empurrá-los para a política, porque os espíritos das sombras vão fazer isso, os espíritos vos dirigem, vão colocar esse tipo de vida na frente deles, eles vão ser atraídos para isso, eles vão se interessar, não sei o que é, eu acho que eu tenho uma veia política, eu quero ser governador, eu quero ser presidente, eu quero ser senador, e eles vão. Eles podem começar como vereador, como deputado estadual, como deputado federal, e vai subindo, vai crescendo. Até virar um governador, um senador, um presidente. É desse jeito. E eles vão ser. Só que os da luz estão agindo. Não vai deixar tudo correr solto assim, não. As coisas podem ser diferentes dos planejamentos dos espíritos das sombras. Porque os da luz também estão agindo e também estão sendo levados à reencarnação espíritos do bem, que também podem ser políticos. Sim, também podem ser políticos, porque tem que ter o equilíbrio. Porque não são todos os políticos que são corruptos. Existem políticos honestos. Sim, existem políticos honestos, sim. Existem. Existem políticos honestos. Em todos os países do mundo. Existem políticos que estão com muita afinidade com magos negros, com espíritos especialistas das sombras. Eles têm muita afinidade e eles são chefes de nações. Então, o mago negro, qual é a ideia desses magos negros, desses espíritos das sombras? Eles querem que esses políticos que eles dominam prepare todo o terreno. Para quê? Para quando esses políticos desencarnarem ou estiverem prestes a desencarnar, esses magos negros que os dominam, eles querem vir à reencarnação, querem reencarnar para continuar o trabalho que foi preparado por essas pessoas. Para que esses magos negros reencarnem, nasçam, cresçam e continuem o trabalho deles. Muitos desses magos negros podem querer reencarnar como filhos desses políticos. Filhos
ou netos. Filhos ou netos. E continuar no lugar do pai ou no lugar do avô. O pai é simplesmente a pessoa, o espírito que ele domina, que o próprio mago domina. Sim, isso existe. E o filho do político, que o filho desse político, que é o mago negro, quando ele nasce como filho dele, já nasceu, não nasceu? Nasceu. Como é que ele vai continuar dominando o pai se ele já nasceu e ele é uma criancinha? Ele dorme, não dorme? A criança não dorme? O que a criança mais faz não é dormir? Quando ele dorme, ele desdobra e continua dominando o pai. Continua hipnotizando o pai. Ele dorme, a criança dorme, o espírito sai na forma de um mago negro, não de criancinha, desdobra o próprio pai, leva para o reduto das sombras e continua hipnotizando e continua dominando o próprio pai, sem o pai lembrar, sem o pai saber. Para que o pai prepare todo o caminho para ele crescer e ser um político e ficar no lugar do pai. Às vezes pode acontecer o seguinte, ele cresce, o pai ainda não é tão velho, o pai ainda é jovem, o pai o teve jovem, ele cresce, ele entra na política junto com o pai. Junto com o pai. O filho é o mago negro reencarnado como filho do político que ele domina, que ele manipula. O filho domina o pai, só que eles estão reencarnados, o pai não lembra, o pai não sabe, nem o filho sabe, mas quando eles desdobram, o filho desdobrado é um mago negro reencarnado. E o pai é o político do mal, que já vem reencarnando como político há muitas encarnações, que ele, o mago negro, que é o filho, já domina há muitas vidas. Entenderam? Isso está vindo agora. Isso existe. Muito. Existem coisas entre o céu e a terra que a humanidade não sabe. Não tem nem ideia. E aí o próprio pai vai preparando o caminho para o filho. Os dois já estão na política juntos, daqui a pouco o pai fica velho, morre, o filho continua. E é o mago negro ali reencarnado que está tomando todo o lugar, que já ficou todo preparado pelo pai. Que é quem lhe domina. Isso existe. E existem políticos que já estão com muita sintonia, que o processo obsessivo ele vai sendo feito aos poucos. Ele vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. Existem políticos que estão com tanta sintonia com magos negros que chega um momento que um mago negro muito especialista, que já está há milênios sem reencarnar, ele tem uma ideia. Eu vou subjulgá-lo. Já passou da obsessão simples, já passou da fascinação, já entra na subjugação. Na subjugação, de uma forma diferente. Nem sempre exatamente igual os espiritualistas conhecem, os espíritas conhecem, de uma forma fora da compreensão dos próprios espíritas, que já sabem o que é uma subjugação, mas é uma subjugação diferente, uma subjugação muito mais forte, muito mais eficiente e, ao mesmo tempo, escondida, camuflada. Por quê? A subjugação que o espírita está acostumado é aquela que o espírito toma a pessoa e todo mundo está vendo que ela está sendo tomada por um espírito perverso. Já não é mais ela que está ali. Dá pinta, dá as caras, mas essa subjugação que eu vou falar aqui, todo mundo que olhar vai parecer que a pessoa não está subjugada, mas ela está. Todo mundo que olhar vai parecer que o político é dono de si, mas tem um espírito que está o usando ali de uma forma muito maestra, de uma forma muito eficiente, muito inteligente, muito inteligente. E é uma subjugação, mas ninguém percebe.
Um ou outro percebe, um ou outro fala, poxa, esse político está diferente, tem alguma coisa errada aí. Tem gente que percebe, mas a maioria não percebe. Como é que o espírito das sombras faz? O espírito das sombras vai na casa desse político, já veio obsediando ele há muito tempo. Então esse espírito das sombras, ele precisa ser muito inteligente, muito destro, muito ardiloso, tem que ter muitos conhecimentos, não é qualquer espírito que vai fazer isso. O espírito trevoso, ele entra na casa do político e ele vai para o quarto do político. Ele deita na cama do político e fica lá deitado, petrificado. Ele fica deitado lá. Quando o político vai dormir, vai deitar na sua cama, o espírito trevoso já estava lá deitado. Só que ele não vê, porque é um espírito desencarnado. Quando o político dorme, o trevoso se acopla no político de uma forma profunda, ou seja, não é um acoplamento qualquer. Ele não vai só se acoplar na aura do político. Não é isso. Não é uma simbiose qualquer. É uma simbiose muito profunda, que não é qualquer espírito que sabe fazer. É uma simbiose muito rara, no nível máximo de subjugação, no nível máximo de obsessão, só que uma subjugação muito inteligente, como eu disse. Não é uma subjugação que todo mundo percebe que o espírito tomou a pessoa, é uma subjugação que não vai parecer que a pessoa está subjugada, tudo bem? Mas é uma subjugação fortíssima. Então o espírito, ele se conecta, ele entra no corpo da pessoa. Muitos vão dizer, mas como ele vai entrar se já tem um espírito ali? É um acoplamento, ele divide o corpo com a pessoa. Eles ficam muito juntos. Eles quase que entram em fusão, quase que viram um só. Então o espírito trevoso se conecta a cada célula do corpo físico do político. Assim como se acopla também a aura. De uma forma, de uma inteligência, de uma ciência espiritual fora da compreensão de qualquer espiritualista, qualquer espírita. E ele convive com o político. Quando o político acordar de manhã, o mago negro já está acoplado nele de uma forma, como eu disse, muito potente, e os pensamentos do mago negro passam a ser os pensamentos do político. As emoções do mago negro passam a ser as emoções do político. As ideias do mago negro passam a ser as ideias do político. Ou seja, tudo que o político pensar, tudo que ele tiver ideia de fazer, tudo que ele tiver ideia de concretizar, ele vai achar que é a ideia dele. Mas não é. É o mago que está ali acoplado nele, o especialista das sombras que está dando todas essas ideias, tudo que ele tem que fazer, ele virou uma marionete completa do mago. E faz tudo o que o mago quer. Então quem governa já não é mais o político. Ele está ali, mas já não é ele que governa. Quem governa é o mago negro que está acoplado nele, num processo de simbiose espiritual profundíssimo, fora da compreensão humana. Isso existe assim, ó, de montão. De montão. Quando você é médium e você está fazendo reforma íntima, às vezes os seus mentores podem permitir que um espírito das sombras, não precisa ser um mago negro, um espírito das sombras qualquer, pode ser bem menos especialista que o mago negro, se acople em você de uma forma, não precisa ser dessa forma intensa que eu falei, uma forma mais simples, no processo de simbiose, para que as emoções dele e os pensamentos dele se tornem os seus. Porque tem alguma afinidade. O médico está fazendo reforma íntima, então quer dizer que ele ainda tem alguns probleminhas. Ele nunca vai ser perfeito. Então algum espírito trevoso que tem afinidade, acopla ali, o seu mentor permite que ele acople para que você treine aquilo que você tem que treinar. Exemplo, você tem um médium que tem muito problema com arrogância e com vaidade,
mas você está lutando contra aquilo. Você já admitiu que você tem, você luta muito contra aquilo, arrogância e vaidade. Você está indo bem, mas ainda tem aquilo em você. O que o mentor faz para acelerar o seu processo de evolução? Ele pega um espírito trevoso, que tem muito problema de vaidade e arrogância também, e ele permite que esse espírito trevoso se acople em você. Sim, porque quando ele se acoplar em você, essa arrogância e essa vaidade vai ficar muito mais forte, porque vem do espírito. Vai ficar muito mais forte. Você tem. Então o que você tem será exacerbado. E aí é que você vai lutar. Você vai ter a oportunidade de lutar mais forte ainda contra a sua vaidade e a sua arrogância. E aí você vai ficar sentindo aquela vaidade, aquela arrogância muito forte, por causa do espírito que está acoplado em você, mas você vai lutar contra, lutar. Quando o teu mentor perceber que você está indo muito bem, que você venceu, ele tira o espírito trevoso dali e leva ele embora. O espírito trevoso ali foi um instrumento para você lutar e se livrar de uma vez por todas dessa arrogância e dessa vaidade. Deus usou, ou seja, o espírito da luz usou o espírito das trevas, o mal, para fazer o bem, para que você treinasse mais forte a sua vaidade, a sua arrogância. Você acha que isso não existe? O meu mentor não vai deixar. O seu próprio mentor traz o trevoso, ou então permite que ele se acople em você, para você treinar o que tem que ser treinado mais rápido. Mais rápido. É assim que funciona. Não pense, tira essa visão religiosa. Meu mentor não vai deixar ninguém tocar em mim. Vai nessa. Vai nessa. Assim como o seu mentor pode deixar um quiumba, um espírito das trevas, se fazer passar por mentor e incorporar em você. Para que você tenha discernimento e saiba o que é o trevoso e o que é o espírito da luz. Ele vai deixar o quiumba incorporar em você. Para te treinar, para você ter discernimento. Sim, os mentores fazem isso com os seus médiuns. Então, essas são umas pequenas coisas que acontecem na política, mas existe muito mais, muito mais. Existem obsessões complexas às quais os espíritos trevosos usam aparelhos parasitas, todo tipo de artefato tecnológico para dominar as consciências desses políticos, os quais estão em afinidade com eles. São desdobrados os políticos, esses políticos que estão em afinidade com eles, são desdobrados e é feita toda uma reprogramação mental neles, ou seja, são retiradas lembranças boas e substituídas por lembranças artificiais. São colocadas formas de pensamento acopladas no cérebro perispirítico deles para que eles sigam um padrão mental de ideias. Ideias dos espíritos perversos. E várias outras obsessões. Existe político que está sofrendo obsessão já há muito tempo. Ele está sofrendo obsessão já há tanto tempo que os próprios magos negros que os obsediam ficam preocupados com eles. Preocupados por quê? Porque são instrumentos deles. E falam assim, poxa, esse político ou essa política já está sofrendo obsessões, não só nessa vida, já há umas 3 vidas atrás que nós obsediamos eles. Então esse político já está, ou essa política, já está com a saúde mental um pouco perturbada, de tanta obsessão. E aí o político fica perturbado e começa a fazer umas loucuras, umas ideias loucas. Tem algum político por aí que está tendo algumas ideias malucas, parece que ficou meio louco, meio pirado, está tendo umas atitudes meio malucas? Existe algum político por aí pelo mundo assim? Com umas ideias meio loucas? Parece que está meio perturbado ou perturbada. Parece que enlouqueceu. Tem umas atitudes meio malucas, meio insanas. Isso pode ser obsessão. Uma obsessão que já dura tanto tempo que ele já está perturbado, ou ela já está perturbada. De tanta obsessão. Já está com a saúde mental comprometida. Isso é excesso de obsessão, muito tempo sendo obsidiado por espíritos perversos. É tanto tempo de obsessão que enlouqueceu. Ficou meio doido, meio doida. Tem algum político por aí assim, ou alguma política por aí assim? Meio perturbado, meio fazendo umas coisas meio sem nexo, meio loucas, com umas ideias meio malucas, umas ideias meio loucas, porque uma das intenções dos espíritos das trevas, também, o que eles incutem na mente dos políticos os quais eles estão em sintonia, é transformar o certo em errado e o errado é o certo. Para o político falar, não, isso aí é um crime que está sendo cometido. Aí o político fala, não, isso não foi crime, não.
Tá tranquilo, não é assim não também. Vocês estão exagerando, não foi crime não. Para parecer que aquilo ali está certo. Sim, isso é obsessão. São espíritos perversos que fazem essa obsessão no político, que ele faz com que uma coisa certa se torne errada e uma coisa errada seja certa. Ou uma coisa errada não seja tão grave assim, está tranquilo. Sim, isso é obsessão. Transformar o errado em certo e o certo em errado. Está acontecendo alguma coisa por aí? Tem algum político por aí com ideias assim? Está tendo isso por aí? Enxerga além. Enxerga o espiritual. Porque a obsessão está rolando solta. A obsessão, ela é o mal do século. A obsessão é o mal do século. O processo obsessivo na política, em muitos políticos, está exageradíssimo. Não todos, mas são muitos. Isso exige e está num processo superlativo. Então temos que ficar atentos. Mas e Pedro, qual vai ser a solução disso? Como vamos resolver isso? Primeiro, tira a sintonia. Será que vai tirar a sintonia ou a ganância vai falar mais alto? Ou o orgulho e a arrogância vai falar mais alto? Se falar mais alto, não vai tirar a sintonia. Às vezes, os espíritos de luz passam dobrado para tentar diminuir isso, para retirar isso. Só que também não adianta retirar e o político continuar daquele jeito, os trevosos vão colocar tudo de novo. Só que quando o negócio começa a extrapolar demais, aí os espíritos da luz podem prender os das trevas, retirar as obsessões do político e até ter que proteger alguns políticos sem ele ter merecimento, para que outros trevosos não venham e obsediem e não continuem o processo. Isso às vezes acontece também, porque não se está pensando ali no político, mas se está pensando na população. E aí o político acaba tendo que ser protegido por um espírito de luz sem merecer por causa do povo. Por causa do povo. Ele está sendo protegido não é por causa dele, é por causa do povo. É brincadeira? E aí tem todo um trabalho da espiritualidade para fazer alguma coisa tem que ser feita. De repente até tirá-lo da política, por algum motivo. Fazer acontecer alguma coisa para ele sair da política. Ou até mesmo uma doença, um problema, sei lá. Os trabalhos são inúmeros. Existem torres extrafísicas espalhadas pelos países que emanam ondas magnéticas de hipnose 24 horas por dia para muita gente. No lugar onde muitos políticos trabalham, no local onde eles trabalham, todos juntos, a maioria ali está em sintonia com os das trevas. Então os das trevas tomaram todo o local. Eles colocam aparelhos nas paredes que emitem ondas de hipnose, para os próprios políticos seguirem tudo que eles querem também para reforçar a hipnose o tempo todo. Assim como eles estão todos ali, sem ninguém estar enxergando nada. Às vezes o ambiente fica pesado, às vezes eles próprios ali, um ou outro é mais sensível, sente que está pesado. Alguns sabem o que é, mas vai fazer o quê? É um ambiente complicado. E isso ocorre no planeta inteiro. Eu não estou falando de nenhum país em específico, hein? Eu estou falando do planeta inteiro, porque isso ocorre no planeta inteiro. Eu não estou falando de nenhum país em específico, nenhuma cidade em específico, nenhum estado em específico, nada disso. Eu estou falando do planeta inteiro. Isso ocorre no planeta inteiro, porque tem corrupção na política no planeta inteiro. Não são todos, mas são muitos.
E aí esses espíritos trevosos estão dominando. E o que eu falei aqui foi muito pouco em meio a toda a obsessão complexa que eles sofrem, que são detalhadas, que nós vamos poder estar trazendo aos poucos em novos vídeos, para não cansar muito. Para não cansar, vamos devagar. São muitas as obsessões. Vamos devagar, porque esse assunto é extenso, esse assunto é longo. Vamos devagar, vamos dividindo, para dar tempo de todo mundo refletir nesse vídeo aqui. Imagina essa situação que eu falei, do processo de simbiose profundo. Imagina, só imagina isso. Um mago negro dentro do corpo do político, junto com ele, sem ele saber, sem o político saber. Dando uma falsa impressão para o político de que ele é dono de si mesmo, das suas ideias. Nem ele sabe que tem um mago negro ali dentro, mas todas as ideias que estão vindo na mente dele, todas as emoções e pensamentos e ideias, é o mago negro que está dando, é o mago negro que está governando, não é mais ele. Às vezes o político pode sentir a repercussão vibratória, ou seja, as vibrações do mago negro nele, que são densas, são vibrações de baixa frequência, e ele pode sentir um aperto no peito, parece que acha que está infartando. Será que eu estou com problema de coração? Um aperto no peito, uma pressão, um peso no peito, e quando ele vai fazer exame ele não tem nada. Peso no peito, isso dá o nome de repercussão vibratória. São as vibrações do mago que são densas, são baixas, e ele está sentindo a repercussão vibratória, a repercussão daquela vibração densa, e ele se sente mal. Ele pode passar mal, pode sentir dores de cabeça, enjoo, azia, está se alimentando bem, está bebendo água, está se alimentando bem, mas está com azia. Pode ser por causa disso. A repercussão vibratória, porque as vibrações do mago são bem densas. É claro que muitos políticos estão com a vibração densa, mas o mago, às vezes, a vibração é muito mais densa e ele pode sentir. É claro que o mago vai trabalhar para que ele sinta o mínimo possível. O mago sabe trabalhar. Pode criar um campo magnético de proteção para que ele não sinta tanto as vibrações dele, mas pode sentir algumas vezes alguma coisa. O trabalho é muito bem feito. Afinal, o mago não pode prejudicar o instrumento, que é não só o político, que tem as mesmas ideias que a dele, tem afinidade de interesses, como também um instrumento de trabalho, que é o corpo físico do político, que o mago negro não tem, ele é desencarnado. Então ele está usando ali um instrumento, que é o corpo físico dele, uma peça de trabalho. Trabalho para quê? Para atrasar todo o progresso da humanidade. Para prejudicar tudo aquilo que é progresso, tudo aquilo que é avanço. E é esse tipo de coisa que nós temos que trazer, gente. Orar é muito importante. Vibrar pelo bem, pelo amor, é muito importante. A meditação é muito importante, é muito bom. Nós defendemos isso aqui. Mas nós não podemos ficar parados só nisso. Só na meditação, nas orações, vibrando pelo amor e pela luz, enquanto o bicho está pegando lá fora no astral. A luta, a guerra espiritual está gigantesca. E nós temos que falar o que está acontecendo. Não ficar só parado nas orações. Dando uma de santarrão, um santarrão que nós não somos. Os bonzinhos e perfeitos, totalmente perfeitos, que nós não somos, que nenhum de nós somos, nem os espíritos são, nem os benfeitores são. Podem ser evoluídos, e muitos de nós podemos ser, sim, encarnação de espírito evoluído, mas não quer dizer que nós somos perfeitos. Às vezes não dá para falar muito no amorzinho. Às vezes tem que falar um pouco mais duro, um pouco mais grosso, diferente desse jeitinho religioso de ser. Só que está faltando um médium corajoso para isso. Porque os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Aí os maus vencem. Os bons são tímidos, os bons têm medo, os bons não têm coragem. Não têm coragem de se expor. Um médium que trabalha para a luz, que trabalha para os guardiões, para os exus, para esses guerreirões, ele tem que ter coragem de se expor. Ele não pode se esconder. Tem que ter coragem de se expor. Se você é covarde, então você não serve para ser um médium que trabalha com a justiça divina. Se você é covarde, aí fica só nas orações e fala tudo do jeitinho que as pessoas gostam de ouvir, do jeitinho religioso que eles gostam de ouvir. Mansinho,
amorosinho, vamos vibrar no amor, na fraternidade, ficar só nisso. Fica só nisso. Ou então, quando você começar a gravar o seu vídeo, você faz os 15 minutos de desculpa antes. Isso, 15 minutos de desculpa antes de você expor as suas ideias, para que você não seja estraçalhado por aqueles que pensam diferente de você. Porque aqui é assim. Falou alguma coisa diferente do que o outro acredita, o outro te estraçalha. Aí você pede os 15 minutos de desculpa. Olha, gente, tudo que eu vou falar aqui é numa visão totalmente universalista. Eu não estou puxando sardinha para religião nenhuma, nem outra. Eu não tenho religião nenhuma. Eu respeito todas as religiões. Sim, nós temos que respeitar. Mas faz parte dos 15 minutos de desculpa. E tal. O que eu vou falar aqui são só as minhas ideias. Não é a verdade absoluta. Ninguém é obrigado a acreditar, tá? Pelo amor de Deus, não estou querendo impor nada a ninguém. E tal. Só vou expor as minhas ideias. Tá bom, neném? Tá bom, criancinha primitiva, raivosa, fanática religiosa, extremista, intolerante, tudo bem? Vai ficar tranquilo, né? Não vai me atacar não, né? Aí começa a expor as ideias dele. Esse é um médium covarde. E quando ele expõe as ideias dele, é muito bem pensado. Que ele deixa de falar muita coisa com medo. Deixa de falar muita coisa com medo. Complicado, né, gente? Realmente, nós não vamos impor nada a ninguém. Eu não vou impor nada a ninguém. Acredita se quiser. Mas eu não posso dispor as minhas ideias. Eu preciso expor as minhas ideias. Assim como eu também vou respeitar, sim, todas as religiões e tudo mais. Mas eu vou expor as minhas ideias. Porque está tendo uma guerra espiritual lá fora, que não é brincadeira. E se a gente ficar só vibrando nas orações, ferrou. E oração é importante, hein? Oração é de extrema importância. A prece é muito importante. Não deixem de fazer. O que eu estou querendo dizer é para não ficar só nisso. Nós temos que ser agentes, os médiuns não podem ser médiuns passivos, ficar parado, vai mentor, faz tudo o que você tem que fazer. Não. Não. Por isso que hoje não tem espírito canalizado comigo. Quem está dando a palestra sou eu. Eu não vou ficar esperando o espírito vir. Eu dou a palestra também, se ele não puder vir. A espiritualidade, os espíritos da justiça divina, eles querem médiuns assim, que se expõem, que têm coragem de se expor e que têm atitude e não fica esperando o mentor fazer as coisas para ele. Ele vai lá e faz, pô. Não estudou? Não tem conhecimento? Não leu os livros? Dá a palestra, pô. Nem sempre o mentor vai estar ali para te ajudar. Teve coisa para mim que veio aqui agora para mim. Me disseram. Aí eu falei para vocês. Mas por quê? O mentor se aproveitou do conhecimento que eu tive através dos estudos e o conhecimento que eu tive foi o gatilho para um benfeitor chegar e soprar para mim umas ideias aqui do que está acontecendo e eu passei para vocês. Mas se eu não tivesse conhecimento nenhum, não soubesse o que está acontecendo, estivesse dormindo, ficaria difícil dele passar para mim as coisas que ele passou. Porque eu, nas minhas crenças, se eu tivesse crenças, se fosse todo doutrinário, muito visão estreita das coisas, quando ele passasse as coisas para mim, sabe o que eu ia falar? Olha, tem um espírito pseudo-sábio aqui, um zombeteiro tentando me enganar, me falando uns impropérios, me falando besteira, me falando umas utopias. E não é impropério, não é besteira. O que ele está falando é verdade, mas eu tenho a mente aberta. Eu não sou doutrinário. Aí fica fácil para eles trabalharem comigo. Fica bem mais fácil para eles trabalharem quem não está ligado à doutrina, à religião, para quem não está cheio de crença. Fica muito mais fácil para a espiritualidade trabalhar com você, médium. Quando você não está cheio de crença, cheio de doutrina, cheio de religião, fica muito mais fácil para a espiritualidade trabalhar contigo. Porque tu está com a mente mais aberta, está com uma outra visão cósmica das coisas, uma visão universalista. Você já entendeu que espiritualidade é um estado de consciência, que não é religião, que não é doutrina. Se você já entendeu isso, fica mais fácil dos mentores trabalharem com você. Fica mais fácil. E não precisa você ser perfeito. Você pode ser cheio de defeitos. Tem médium por aí que é arrogante, vaidoso, é um merdão, é um escroto, cheio de marra,
e a espiritualidade trouxe um monte de informações novas e livros psicografados através do médium, desses médiuns. A espiritualidade não quer servos perfeitos, quer pessoas de boa vontade. Porque esses médiuns que eu acabei de dizer agora, pode ser arrogante, vaidoso, cheio de marra, mas tem umas qualidades também. Mergulham no trabalho, são proativos, não fica dependendo de mentor, vai lá e faz. Eles têm as qualidades, têm boa vontade, quer trabalhar, quer fazer. E é um instrumento que tinha ali naquele momento. E ele foi treinado, por exemplo, na espiritualidade para todo o trabalho que ele está fazendo nessa encarnação. Então ele tem que fazer para o próprio progresso dele. Ele está nesse trabalho para o próprio progresso dele. Psicografou todos esses livros para o próprio progresso dele. Foi ensinado a ele todas as mensagens de Jesus, todo o evangelho de Jesus para o próprio progresso dele, porque tudo aquilo que foi ensinado ele não tem dentro dele. Ele não tem dentro dele. É exatamente por isso que ele é arrogante, vaidoso, bobão, escroto, se acha o bambambam, porque ele não é evoluído. Mas foi instrumento da espiritualidade para trazer livros maravilhosos, que não são dele, não são ideias dele. Não é maluquice da cabeça dele, foi trazido pela espiritualidade. Ele foi só o boneco de fantoche, um instrumento da espiritualidade para a espiritualidade escrever através das mãos dele. Não é mérito nenhum dele, é mérito da espiritualidade. A espiritualidade que trouxe. Os livros não são dele, são da espiritualidade. O médium é instrumento. É o boneco de fantoche da espiritualidade para trazer os livros. Principalmente se trouxer os livros de forma mecânica. Se trouxer de forma totalmente mecânica, é um boneco de fantoche. Não foi nem ele que escreveu. Foi um espírito que escreveu através das mãos dele. Essa é a realidade. Só que tem que ter coragem para falar isso. Você tem? Pois é. É a realidade. Muitos desses médiuns que psicografam livros maravilhosos, eles nem lembram, nem sabem o que está escrito lá. Às vezes um médium, que não foi ele que psicografou, dá uma aula do que ele psicografou muito melhor do que ele. Gente. De uma forma muito mais eficiente, muito mais capacitada. Isso existe. Isso existe por aí. Por aí. Então a espiritualidade quer médium assim. Não é médium que fica se escondendo com medo dos críticos, não. Com medo de fanático religioso, não. Com medo de intolerante religioso, doutrinário, fanático que persegue mão de fé, não. Esses aí já são desgraçados por si mesmos. São falidos na sua encarnação atual e nas pregressas. O que eles falam não dá ibope, não dá visualização. Só dá visualização se eles falarem mal de alguém que está em evidência. Quando fala mal de alguém que está em evidência, aí eles têm muita visualização. Agora, se ele expor as suas ideias, é 80 visualizações, 100 e pouco, 200 e pouco. Não tem 10 mil, 20 mil, 30 mil visualizações num vídeo. Não tem. Porque não tem luz, não tem talento, não tem evolução, não tem magnetismo, não tem carisma. Só sabe falar mal dos outros. Ou então expõe um conteúdo totalmente que às vezes é bom, mas é parado no tempo. Então a espiritualidade quer médiums assim, que se expõem, que faz o que tem que ser feito, mas cuidado, porque você pode ter encarnado e a sua encarnação não é para você ser médium. E aí se você achar o trabalho de um outro médium bonito e você começar a imitar, você vai parar no meio do caminho, você não vai manter, não vai continuar, porque você não encarnou com aquela missão, você não encarnou para ser médium, você não encarnou para ser um orador espiritualista, para canalizar espíritos na internet. Você não pode então querer imitar. Porque tem gente que gosta de vir na sombra daqueles que estão se destacando, tanto para imitar ou para criticar, para crescer em cima
daquele que está se destacando. Sim, são os oportunistas que fazem de tudo para crescer em cima daquele que está se destacando, crescer falando mal daquele que está se destacando, ou crescer imitando aquele que está se destacando. São esses eu chamo de incapacitados. Não tem capacidade. São esses. Então, se você veio com essa missão de se expor, tem que se expor, porque os espíritos da justiça divina estão procurando médiuns assim, está difícil de achar, que se expõem, que desmascara os espíritos das trevas, que não tem medo de mago negro, não tem medo de espírito das trevas, porque sabe que a sua proteção é grande. Confia na sua proteção. Que não tem medo de enfrentar espíritos perversos e contar os seus segredos, contar como eles obsediam as pessoas, desmascarando-os, como está sendo feito aqui. São esses médiuns que os espíritos da justiça divina querem. E se eles falarem, não fala isso não, que se danem eles, eu vou falar mesmo. Todo o planejamento das trevas. Eles que me protejam. Se os das trevas causarem o desencarne do meu corpo, para mim é prêmio, eu volto. Esse é o meu pensamento. Eu, Pedro. São esses médiuns que se expõem, que fazem o que tem que fazer, que não ficam só nas orações e nas vibrações, que os espíritos da justiça divina querem. Não médium com medo e com vergonha e medo do que os boçais, os energúmenos da pureza doutrinária vão fazer ou falar dele. Que são desgraçados e falidos. Que nós sabemos exatamente quem são cada um deles, quem é o espírito de cada um deles. Nós sabemos exatamente quem são. E é por isso que nós não devemos temê-los. Porque são uns merdões. Brincando de falar de amor e de Jesus, que é tudo que eles não seguem. Então é isso, gente. Isso foi só um pedacinho de como esses espíritos trevosos dominam. Eu vou trazer muito mais, mas vamos devagar. Fiquem com Deus. Obrigado.